Bom, aqui a gente vai entrar pela entrada principal do castelo, que é a entrada de 1500, que é o período mais intenso na história. Tudo que a gente já conversou hoje. Então, digamos que o inimigo mesmo, se quisesse entrar, teria que vir por aqui e passar aquele... Sim, eram 3 portas de madeira e ferro, e aquela que caía por aqui. Aqui tem uma loja, aqui não tem... Monarquia. Três portões comuns. 2, 3 e esse que caía aqui.
Por que é tudo irregular? Porque quando estava geada ou neve, o seu pé prendia ali. O cavalo também, o casco, senão você ia sair patinando e daquele salto mortal não ia dar certo. Então por isso que eles fizeram assim. É tudo irregular, estrategicamente pensado. Para o cavalo não cair? O cavalo, se eles viessem descendo e tem neve ou gelo, né? Ali Trava. você sai derrapando. Trava. Aqui o seu pé trava, o Entendi. casco do cavalo trava, você não escorrega. É em estilo normando. Cromo ele utilizou para depósito de pólvora. O interior está um pouco modificado, mas ainda tem um arco original, tem bastante coisa original. Se vocês olharem bem atentamente na pedra, vocês vão ver várias marcas de estilhaços, buracos na pedra. Depois olhem com mais calma, que hoje a luz não está ajudando muito. Mas sim, ela é original. Nesses vitraizinhos, vocês vão estar lá, vai estar Santa Margaret, tem o Sant Andrews, também tem o William Wallace, um dos heróis. Estão representados nos vitrais Santo Columba, representado também. Aquele canhão é o maior canhão medieval de todos os tempos. E ele só sobreviveu porque quando houve o final da Batalha Jacobita, o rei obrigou que a Escócia se desarmasse. Então todas as armas começaram a ser derretidas em fornos de fundição. Aquele canhão não coube. Foi levado para a Torre de Londres e ficou guardado lá, até que o Walter Scott, aquele do monumento, ele leu a respeito, ele disse, peraí, esse canhão é nosso, devolvam. Então trouxeram o canhão para cá e está ali exposto desde então, porque se visite, se veja, vocês vão ver o tamanho desse canhão, é realmente imenso, um dos maiores.
aqui é a praça central, a praça medieval. Então, ali sim, vale a visita. Então, tudo isso aqui que vocês vão ver lá dentro, vai haver todo um circuito de história da coroa. Agora, é isso que tem ali, não estão mais os móveis, mas tem um museu em que vai contar para vocês como os reis viravam reis aqui na Escócia. Então, tem os reis celtas, eles não usavam cetro, coroa, espada, não tinha nada disso. Eles tinham uma pedra, a pedra do destino, que ainda existe e ainda é utilizada. Então essa pedra está lá dentro para ser vista. Então tudo começa com a história da pedra. Depois essa pedra vai ser roubada pelo Edward I, o rei inglês, porque ele dizia que sem pedra não haveria reis. Então, e também ele achava que essa pedra te dava algum poder sobrenatural. Então ele pegou, vai que, né? Visitem os aposentos, tá? Entrando no principal aposento da Mary Stuart, tem um pequenininho. É ali que ela deu a luz, no pequenininho, não no grandão. Geralmente os reis dormiam no pequenininho, por proteção, por aquecimento, tantas coisas mais.
Ali é o grande salão de bailes, banquetes, encontros, cerimônias. Cromwell utilizou esse espaço para treinar os soldados, então muito se perdeu. Original, o teto, em estilo Hammerbin, várias vigas de madeira entrelaçadas, formando como se fosse um barco de cabeça para baixo, apoiado em bases. Não tem prego, não tem nada. E é original, todo de madeira pintado, muito bonito, reparem ali. E por que um barco? Porque justamente eram os únicos que sabiam fazer estruturas imensas, como se fossem, digamos, impermeáveis. Então, esses homens que faziam os barcos sabiam fazer essas estruturas resistentes, impermeáveis, que era o que eles precisavam.
Aqui era onde ficavam antigamente os canhões, a pólvora. Hoje é um restaurante, assim que fica a dica também, eles têm mesa depois. E nesse lugar aqui havia uma igreja antigamente. A igreja já não está mais. Em Stirling ainda está a igreja. Vocês vão reparar que Stirling é a mesma coisa, só que maior. Aqui hoje é um memorial aos soldados escoceses que morreram em campo de batalha. Está escrito ali do lado. Foi construído por Robert Lorimer. Robert Lorimer, ele nasceu em 1864 e morreu em 1929, ou seja, isso aqui é quase século XX. Não parece, porque é feito exatamente como se fosse aquilo ali de 1503, mas não é. É simplesmente assim, digamos, estilo arquitetônico. Aqui é um memorial, como eu digo, a todos esses soldados, então vocês vão ter livros com nomes de soldados, os regimentos, uma homenagem realmente para manter viva a memória.